Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a essa edição do Jornal Toda Hora. Eu desejo a você uma ótima quinta-feira. Pelo menos 21 pessoas morreram em consequência dos ataques aéreos realizados ontem por Israel contra a faixa de Gaza. Apesar do cessar-fogo acordado entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas em outubro do ano passado, as forças israelenses ainda bombardeiam algumas regiões. Outros ataques atingiram a cidade de Gaza, no norte, onde autoridades de saúde informaram que houve registro de mortes. Os ataques ocorreram 3 dias após Israel reabrir a principal passagem de fronteira de Gaza com o Egito, um passo importante na trégua apoiada pelos Estados Unidos. As Forças Armadas israelenses afirmaram ter lançado os ataques em resposta ao fogo aberto por militantes contra tropas israelenses que operavam perto da linha de armistício com Hamas. Pacientes palestinos que se preparavam para atravessar a recém-aberta passagem fronteiriça de Rafah para o Egito foram informados de que Israel havia adiado a passagem pela fronteira. Poucas horas depois, os pacientes foram instruídos a se prepararem novamente para atravessar a fronteira. A agência israelense que controla o acesso a Gaza, a Cogat, disse em um comunicado que a passagem de Rafah permanecia aberta, mas que não havia recebido os detalhes de coordenação necessários da Organização Mundial da Saúde para facilitar a passagem. A reabertura da passagem era uma das exigências do cessar-fogo de outubro, que estabeleceu a primeira fase do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com os combates entre Israel e militantes palestinos do Hamas. Em Curitiba, no Paraná, a prefeitura adotou uma medida que muitos consideram polêmica, que é decretar a internação involuntária dos dependentes químicos. A medida ampliou o debate que já é adotado em 30% das capitais brasileiras. A decisão da Prefeitura de Curitiba de adotar a internação involuntária de pessoas com dependência química voltou a colocar em evidência o debate sobre as formas de acolhimento dessa população. Para defensores da medida, o instrumento pode ser um recurso terapêutico previsto em lei em situações extremas. Já críticos apontam riscos de violação de direitos voltada mais à retirada das pessoas das ruas do que ao cuidado em saúde. Levantamentos indicam que iniciativas semelhantes já estão em vigor ou em discussão em cerca de 30% das capitais brasileiras, além de municípios de menor porte. As propostas variam conforme a realidade local, mas, em geral, dialogam com a Política Nacional de Saúde Mental, que define critérios para internações voluntárias, involuntárias e compulsórias no tratamento de dependência química. Mudanças na Lei de Drogas e normas do Conselho Federal de Medicina permitem que familiares, responsáveis legais ou agentes públicos das áreas de saúde, assistência social e segurança solicitem a internação sem o consentimento do paciente em circunstâncias excepcionais, cabendo a um médico a decisão final. Em Curitiba, a portaria que institui a medida também prevê como justificativa situações de risco moral ou patrimonial e ameaça à ordem pública, o que ampliou ainda mais as discussões sobre os limites e impactos desse modelo. E o ano de 2026 começou sob alerta máximo para a segurança hídrica da Grande São Paulo. O sistema Cantareira, principal manancial da região, está com a sua capacidade operacional inferior ao registrado em janeiro de 2014, quando o estado enfrentou sua pior crise de desabastecimento. O baixo volume de reservatórios levou a Sabesp a reduzir a pressão da água na tubulação e tem causado uma crise hídrica, que vem afetando principalmente as regiões periféricas. O cenário atual obriga a Sabesp a manter medidas de restrição, que na prática tem gerado impactos desiguais na população. O sistema Cantareira responde por cerca de metade do abastecimento da região metropolitana. No final de janeiro, o governo de São Paulo estimou que o Cantareira precisaria entrar na temporada seca no início de abril, com pelo menos 47% do nível para evitar problemas no abastecimento. Para o fim da estação seca, em agosto, o patamar de segurança foi de 30%, mas o número atual é bem diferente, 23%. Devido à crise hídrica, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado e o governo estabeleceram regras que devem ser observadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Então, a Sabesp está reduzindo a pressão 10 horas por dia, normalmente na parte noturna, e faz campanhas para economia de água. A Sabesp afirmou que desde o início da redução da pressão noturna, no final de agosto do ano passado, o volume economizado seria o suficiente para abastecer por um mês as cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.
A Sabesp foi privatizada no segundo semestre de 2024 e o cenário de crise hídrica levou a companhia a antecipar os investimentos em resiliência hídrica. Uma delas será o uso da represa Billings, que irá disponibilizar água para o abastecimento da região. Bom, essa edição fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e às 10 horas eu retorno com mais informações para você. Até já!